vamos orar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar de uma forma diferente comigo, com você, amém? Ele é maravilhoso. Pai das luzes, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela tua palavra. O Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, e eu me coloco aqui na brecha, Senhor, pedindo a Ti para que o Senhor venha manifestar o Teu poder e a Tua glória. Peço a Ti, Espírito Santo, inspiração para poder ministrar a Tua palavra. Senhor, envia os Teus anjos aqui. Repreenda, Senhor, todos os comichões malignos, toda a peste voadora, Senhor, todo demônio que põe cansaço, fadiga, sono. Eu dou uma ordem agora no mundo espiritual para que esse mal saia e vai para o abismo. E eu peço a Ti a Tua paz. Quanto a mim, Senhor, eu me escondo atrás da cruz, e que o Senhor venha manifestar o Teu poder e a Tua glória. Se conosco, esteja conosco. Fala com a Tua igreja, fala conosco, Senhor, e me conduza, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Senhor, que venha ser de impactante, Senhor, na vida da Tua igreja, assim como o Senhor fez com um grande homem, Senhor. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Pode sentar, glorificando o nome do Senhor. Queridos, eu meditando na palavra do Senhor, buscando uma resposta de Deus, não só para a igreja, mas para a minha vida também. Porque a maioria das vezes, o pastor, quando ele sobe para ministrar a palavra, primeiramente Deus fala com ele. E assim até mesmo na célula, quando o líder está preparando a mensagem para poder ministrar no dia da célula, Deus está falando com ele. Nós estamos ali ouvindo, Deus está falando conosco também. Algo tremendo a palavra do Senhor, o que ela faz comigo e com vocês. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente comigo e com vocês. E eu meditando na palavra do Senhor, e vocês vão achar até engraçado a forma que Deus fala comigo, é caminhando, ou tomando banho, ou é no ponto de ônibus. E eu estava no ponto de ônibus mais uma vez, pedindo uma resposta de Deus. Falei: Senhor, fala comigo, fala com a Tua igreja. E aí o Senhor me lembrou de uma história, de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Aqui eu quero frisar só nesse versículo, capítulo 12, versículo 5. Pedro foi detido, mas a igreja orava intensamente por ele. E ali eu meditando nisso, o Senhor trouxe outra história no meu coração, que está em 2 Crônicas, capítulo 20. Vai relatar uma história muito linda de Josafá e todo o seu exército. Chega um dia no reinado de Josafá, que exércitos se levantam contra aquele povo e contra a vida dele. E Josafá, alarmado, ele se posiciona. Eu quero que você fale para o teu irmão que o título dessa mensagem é assim: se posicione, e Deus se manifestará. Fala para ele assim: se posicione, e Deus se manifestará. Josafá, quando soube que o exército se levantava contra o povo de Judá e o povo de Israel, ele, alarmado, ele proclama um jejum, buscando uma resposta de Deus. E ele reuniu todo aquele povo para uma consagração, porque eles queriam uma resposta de Deus. Eles queriam ouvir Deus falar. Na realidade, eles queriam que Deus acabasse com aquele levante. A Bíblia não relata quantos dias foi o propósito desse homem,
Mas a Bíblia relata que ele se posicionou. E após ele se posicionando, ele faz uma das orações, se não mais linda, mais sincera que eu já ouvi na minha vida. Abre essa Bíblia comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Versículo 6. E diz assim: e Josafá orou: Senhor nosso Deus, do nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em suas mãos. Ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel? O teu povo, e adeste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles têm habitado e nela construído o santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença, diante do templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu ouvirás e nos salvarás. Mas agora aí estão os amonitas, os moabitas, e os habitantes dos montes de Seir, cujo território não permitisse que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram dele e não o destruíram. Vê agora como estamos nos retribuindo, ao vir expulsar da terra que nos deste por herança. Versículo 12. Ó nosso Deus, não irá tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos como fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. E nesse momento, desse depoimento, dessa oração, desse clamor, dessa súplica, Josafá ele reúne todo o povo. E a Bíblia diz que diante desse jejum, que diante do posicionamento do rei, tanto jovens, tanto crianças, homens e mulheres, até os de colo, entraram em jejum, entraram em propósito. E ali naqueles dias, bem exatamente sexta-feira de madrugada, o Senhor começou a falar comigo: avisa a minha igreja a se posicionar, a levantar altar em adoração. Josafá, alarmado, ele tinha um segredo dentro do coração dele. Talvez nós estamos aqui hoje, nós sabemos desse segredo. Qual é esse segredo? É a oração, é o jejum, é a adoração. Quando eu entro hoje aqui na igreja, 15 para as 9, os levitas estão tocando, a igreja, ou melhor, o Coliseu não parou a igreja, os leões não destruíram a igreja. E aí uma coisa foi ligando a outra, porque nada parou a igreja. Por quê? A igreja se posicionou, a igreja se levantou em oração, em súplica. E quando Josafá se posiciona junto com todo o povo, ele reúne levitas e adoradores, músicos, para entoar louvores ao Senhor. E há uma pergunta que o Senhor fez para mim, e Ele quer fazer para você também: qual é o louvor que está na tua boca, mediante a luta que você está enfrentando? O que nós estamos falando diante dessa diversidade? Como nós estamos nos comportando diante dessa afronta, diante dessa calúnia, diante do desemprego? Talvez nada não serve na tua casa, na tua vida. Como nós estamos nos comportando?
se posicionar. E muitas vezes nós passamos a desapercebido. Você sabia disso? Muitas vezes nós não confiamos na palavra do Senhor. Muitas vezes nós damos mais crédito para o A e para o B, não para aquele que está aqui buscando. Não quero fazer comparativo nenhum, porque aquele povo antigamente, eles faziam comparativo. Você quer ver uma coisa? Deus estava suprindo a necessidade daquele povo, trazendo maná todo dia, mas eles estavam carentes da cebola, do alho. Olha isso! Qual era o canto que estava na boca daquele povo? Deus conduziu ele para a terra prometida, mas eles estavam preocupados com a cebola e com o alho. Quem gosta de cebola aqui? Eita, que povo lindo! E de alho? Eita, também que ninguém vai além daquilo que é para Deus, amém? Deus tem muito mais. Isso é só uma brincadeira, mas aquele povo amava o alho, amava a cebola. Eles não queriam o maná, eles não queriam a providência de Deus. Tinha aquele calor imenso daquele deserto, e Deus trouxe uma providência para ele, que foi uma coluna de nuvem. Não estavam satisfeitos com aquilo. E à noite o frio, se nós estamos vendo dias de frio, imagina aquele tempo. E Deus colocava uma coluna de fogo para aquele povo ficar aquecido. Aonde está o nosso coração? Como nós estamos nos comportando diante da adversidade? Fala para o teu irmão, ei, é hora de nós levantarmos amor a ele. Você sabia disso? Deus está levantando a igreja dele para um clamor. Deus está levantando a igreja dele por um clamor. Muitas vezes você pode olhar até para dentro de você, está tudo bem. Será que está tudo bem mesmo? Será que dentro da tua casa está tudo bem? Será que não tem alguma coisa que está errado? Será que o teu esposo está da forma que Deus deseja que ele esteja? Será que a tua esposa está da forma que Deus deseja que ela esteja? Quem você ama está aqui? Fala assim, ainda não, mas vai estar. Amém? Quem eu amo não está aqui ainda, mas vai estar. Nós vivemos por fé, amém? Quem está comigo aqui? Levanta sua mão, olha aqui, ó. Quantas cadeiras vazias? Será que você pode profetizar e falar assim, ó, essa daqui é para minha irmã. Não, essa daqui é para o meu tio, é para minha tia. Você pode profetizar? Ei, nós não andamos por vista, amém? Nós cremos em algo profético, nós acreditamos. Quando aquele profeta se levantou e falou para Josafá, ei Josafá, descansa o teu coração. Essa peleja não é tua não. Essa peleja é minha. Por que você está preocupado? Vocês vão para a batalha, mas quem vai lutar é Deus. Josafá entendeu, pegou, opa, se é Deus que vai lutar, então eu estou dentro. O que eu tenho que fazer? É adorar. É adorar. É adorar quando tudo está errado. É quando o laudo do médico vem e fala assim, olha, a tua pista esquerda está como falência. E o teu olho direito já está quase indo para o buraco. É fazer o quê? É levantar a altar da adoração. Até chegar o dia que o médico vai olhar lá e falar assim, poxa vida, aconteceu alguma coisa. Eu acho que foi a cirurgia que nós fizemos e você voltou a enxergar nada. É o poder de Deus. Deus, ele pode fazer isso. Deus, ele pode mudar o cenário. Mas será que nós estamos preparados para viver isso? Será que nós temos certo para tudo isso? Josafá separou com homens, adoradores, levitas, e começaram a cantar o Senhor. Qual era o cântico? O cântico era: dei graça ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Olha isso, simples e objetivo. O povo começou a entoar isso: dei graça ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E hoje, eu tenho um cântico no meu coração. E se você souber, louve comigo. Ele é assim, ó.
E a Bíblia diz que quando todo aquele povo se posicionou em adoração, Deus colocou em confusão todos aqueles que se levantaram contra o povo dele. Será que tem alguém aqui nessa manhã que acredita em ato profético, que adora o Senhor em espírito e em verdade, e Deus pode mudar o quadro da sua situação? Será que tem alguém aqui que pode louvar o Senhor em espírito e em verdade, e Deus tocando teu corpo sanguíneo? Eu creio nisso. Eu creio que Ele pode mudar o cenário. Eu creio que quando Daniel estava naquela cova com os leões, ele estava louvando e adorando ao Senhor. O decreto era de morte. Havia uma sentença para aquele que levantasse orações, se condicionasse. Hoje nós somos livres para orar. Hoje não tem ninguém que só tem orar de madrugada, ou seja, qualquer horário vai ser preso. Não! Somos livres para adorar a Ele em espírito e em verdade, do teu jeito simples e objetivo, gritando, não gritando, correndo, não correndo, chorando, não chorando. O que Ele quer de mim, de você, que nós venhamos adorar Ele em espírito e em verdade. E naquele dia, Deus falou para os leões: vocês vão ficar de jejum. Vocês vão ficar de jejum. O rei alarmado foi consultado, e ele viu que Daniel estava em bênção. Não havia um arreio na vida dele. A adoração vai muito além daquilo que nós imaginamos. O posicionamento vai muito mais além do que nós posicionamos. Só que muitas vezes nós indagamos nós mesmos por coisas que ainda não aconteceram, e ficamos parados no tempo porque queremos uma resposta. Nós queremos algo de imediato. Só que muitas vezes não acontece isso. Muitas vezes Deus vai ficar em silêncio para provar o meu coração e o teu coração. E qual é o louvor que nós iremos entoar para Ele, mediante o silêncio dele? Qual é o louvor? Será que quando tudo está dando errado, eu vou chutar o pau da barraca? Será que a vontade dele não está aqui conosco? Será que a vontade, a fidelidade dele não está nos acompanhando? 900 anos diante desse cenário, Teatro dos Apóstolos, no ano 63 aproximadamente. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Olha isso, olha que cenário lindo. Pedro está anunciando as boas novas. Pedro e Tiago foi morto à espada, mas no dia seguinte Pedro também ia ser morto. E aqui mexe comigo essa palavra, que quando Herodes prendeu Pedro, a igreja se posiciona. Ei, a igreja, eu e você somos a igreja, amém? Amém? Nós somos a igreja dele. A igreja se posicionou em adoração. A igreja se posicionou em oração. Deus colocou em emboscada todo aquele exército que se levantou contra aquele povo. 900 anos se passaram. Pedro vai preso. E a igreja ora intensamente pela vida. Olha, eu quero fazer um ato profético aqui. Se coloca em pé. Eu creio em ato profético. Pastor, dá licença. Eu sinto no meu espírito que Deus está tocando em alguém aqui agora, nesse momento. Eu sinto no meu espírito que cenários do norte vai se tornar vida. Escute isso. Olhando da lava suliana. 900 anos se passaram diante de um cenário de uma perseguição. A igreja estava sendo perseguida.
Se você crê no ato profético, Deus já te deu a vitória mediante a sua atitude, mediante o teu posicionamento. Deus está esperando isso de mim, de você, um posicionamento. Deus nos trouxe aqui nesta manhã para dizer isso para você. Se posicione, se levante, se posicione, se levante. Olhe para a sua esposa, olhe para o teu esposo, brinque com a
levantar a mão do seu irmão, fique à vontade. Quando a igreja se posicionou, olha isso. Nós somos a igreja, amém? E nós nos posicionamos aqui no ato simples e profético, em adoração. Se você crê que Deus já te fez, já respondeu o que você está buscando. Porque a cada dia de vergonha é dupla honra. Escute isso. A cada dia de vergonha é dupla honra. Você recebe isso? A cada dia de vergonha é dupla honra. A cada dia de vergonha é dupla honra. Oh meu Deus. A cada dia de vergonha é dupla honra. Oh glória. A cada dia de vergonha é dupla honra. Oh meu Deus, eita. A cada dia de vergonha é dupla honra. Dá licença. A cada dia de vergonha é dupla honra. Ninguém vai entender o que Deus vai fazer, porque a dupla honra ninguém entende. É Ele que manifesta. Então a cada dia de vergonha é dupla honra. Olhando na banda sua. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Chegou o tempo, pastor Marcos. E eu falo debaixo da autoridade de Deus e do temor do Senhor, que chegou o tempo da igreja. Os adoradores, vocês, músicos, levitas, que se posicionaram a entoar louvores ao Senhor. Eu sinto no meu espírito que muito em breve isso não vai ser longe, é muito em breve. Cada dia de vergonha que vocês passaram, que o inimigo deu risada de vocês, que a família deu risada de vocês, que ninguém acreditou que Deus podia fazer na vida de vocês. Eu sinto no meu espírito uma dupla honra de Deus na vida de vocês. As bênçãos do Senhor correrão atrás de vocês. E eu falo isso debaixo da graça de Deus, da unção do Espírito Santo. Vocês vão dormir com melodias. Vocês vão acordar com melodias. Chegou o tempo da igreja cantar os hinos próprios. Escute isso que eu vou dizer para vocês. Chegou o tempo da melodia saltar no coração de vocês. Tem graça ao Senhor. Hoje nós entoamos esse louvor. Tem graça ao Senhor, porque Ele é bom e dura para sempre. Mas amanhã o Brasil e o mundo vai cantar um louvor que vai sair da boca de vocês. Escute isso. A melodia que eles vão entoar vai sair dentro de vocês. Porque Deus, Ele viu fidelidade. Vocês não pararam no meio da adversidade. Vocês não pararam no meio da luta. Vocês não estão isentos de parar, porque o caminho é difícil. Mas eu tenho uma boa notícia para dizer para vocês. Jesus, Ele é o caminho. E se Ele é o caminho, Ele garante tudo no percurso. Nós que não podemos sair do percurso. Então a cada dia de vergonha é dupla honra. Você acha que Deus não te viu? É dupla honra para você, filha. É dupla honra para tua casa. É dupla honra para tua família. É dupla honra para dentro de tudo, de todos. Porque Deus é aquele que confunde todo mundo. E Ele manda te dizer: a cada dia de vergonha é dupla honra. Esteja preparado. Esteja preparado para viver a dupla honra do Senhor. Orianda, lavada, suribianda. Orianda, lavada, suribianda. A igreja se posicionou. A igreja, quando se posiciona, Deus muda o cenário. Difícil é, queridos, e dói o meu coração dizer isso.
É que tem muitos que não acreditam nisso. Leva o culto de qualquer jeito. Vem para a igreja de qualquer jeito. Chegou o tempo e a hora é essa. Os jovens, cadê os jovens? Tem jovem aqui, eu sou um deles. Ei, chegou a hora de você se posicionar na tua casa. Ei, jovem, você, levante seu boné. Deus te conhece, dentro da tua casa. E chegou o tempo de você se posicionar em prol da tua casa, em prol da tua família. Deus não está nem aí para as festas, mas Ele quer te ver. Se você está escondido, Ele já te viu. Zaqueu subiu numa figueira para ver o que você vai fazer para chamar a atenção do Senhor. Se posicione. Você é jovem e há uma força muito grande dentro de você. Há uma unção profética sobre a tua vida. Mas se posicione. Se posicione. A tua família necessita de você. Você é um exemplo. Na escola você é um exemplo. Quantos jovens estão aqui que é exemplo de vir da escola? Ei, pai! Ei, mãe! Você é exemplo para os teus filhos. Mas você não pode trocar o valor de um filho que Deus lhe proporciona para o pai e para a mãe. Sobre um animal, eu amo animal, queridos. Eu amo animal, mas eu não posso transferir o amor de um filho para um animal. Eu não posso. Os valores estão sendo trocados. Jonas não entendeu isso. Jonas não entendia isso. É por isso que ele queria a morte daquele povo. Jonas queria a destruição de homens que não tinham o discernimento da ministério e da mão direita. Os valores estão sendo trocados. Mas eu creio no clamor da igreja, no posicionamento da igreja. Deus vai despertar dentro de você o amor pelo próximo. É muito valioso. Mas não troca os valores, não troca os princípios. A igreja se posicionou. Você quer ver alguma coisa? Em meio a tanto levante, pode sentar aqui, desculpa. Em meio a tantos levante, Tiago foi morto à espada. Pedro estava dormindo. Uma pergunta aqui para a igreja: Pedro era alguém perigoso? Pode responder. Sim? Não. Pedro era alguém perigoso? Não. Ele foi colocado sob uma escolta de 16 soldados. Porque Herodes temia, não a Pedro, mas o clamor da igreja. Ele pensou que a igreja não ia se posicionar. Ele falou assim: já que eu matei Tiago, acabou. Pedro vai ser amanhã. Mas mal ele sabia que hoje, no dia 22/6 de 2025, a igreja, eu e você, se levantamos por uma causa. Por uma causa. Você entendeu? 2000 anos se passaram, e nós estamos aqui se levantando por uma causa. Pedro estava deitado, a igreja estava orando, e quando a igreja se levanta em oração, querido, sai da frente. Eu posso fazer uma alerta aqui para alguém? Nunca se levante com aquele que está orando. Nunca se levante com aquele que está com a vida no altar. Por mais que ele saiba que você está se levantando, a oração dele é misericórdia com a tua vida. Mas nunca se levante contra aquele que está debaixo de oração. E, aliás, isso não é dever da igreja se levantar contra o seu próximo, mas sim amá-lo. Amar como Cristo amou a igreja. Eu preciso dizer algo para alguém aqui. Hoje você não está entendendo o que está acontecendo na tua casa. Hoje ninguém está se levantando na tua casa.
Pastor, está tudo bem? Glória a Deus. Só levanta a tua área para cima. Pastor, alguma coisa saiu do normal. Opa, louve Ele. Se posicione. Sabe por que eu estou dizendo isso? Amanhã, quando chegar o tempo de Deus te usar, quem era para te ajudar vai te criticar. E se você não tiver forte o suficiente, você vai parar também. É por isso eu costumo dizer para os jovens: e quando você for orar pela tua vida sentimental, peça alguém que ame mais a Deus do que você. Porque quando Deus chamar essa pessoa que está do teu lado, você não venha ser um impedimento para ela. Você não venha ser uma barreira para ela. Porque eu conheço muitos jovens, homens e mulheres, cheios de talento, mas por não entender o chamado de Deus, o posicionamento de Deus, pararam com tudo. Então chegou o tempo da igreja, que somos nós, se posicionar. Se posicione e Deus se manifestará. A igreja se posicionou. Você acha que Deus vai se manifestar? Você acha que hoje, no clamor que nós fizemos aqui, você acha que Deus vai se manifestar? Eu duvido. Levanta um propósito, se posicione para Ele. E falar em propósito, deixa eu te dizer algo. Para a glória de Deus, há 2 anos eu tive um sonho. Por isso eu creio muito em sonhos proféticos. Que Deus ele visita nós em sonhos, Ele dá sinais de sonhos, levanta as pessoas para falar conosco. Olha, eu tive um sonho. Amém. E há 2 anos atrás eu estava no culto. Isso foi um sonho, queridos. E estava uma evidência tão grande do Espírito Santo, que a mulher estava pregando, a pastora estava pregando, não deu para ver quem estava pregando, mas era uma mulher, e ela pregava com tanta evidência do Espírito, que ela falava: o Espírito Santo está aqui, Ele está disponível, quantos querem Ele? E a igreja falava: eu quero, e no sonho eu falava: eu quero também, e ela tornava a dizer: o Espírito Santo está disponível. E ela repetia várias vezes isso: o Espírito Santo está disponível. E chegou um momento que eu estava sentado na cadeira, eu me levantei da cadeira e eu falei: Senhor, eu quero, Senhor, eu quero essa presença. E quando eu me deparo, eu estou acordado em pé junto à minha cama, dizendo: eu quero, Senhor, o Espírito Santo. Eu quero, Senhor, o Espírito Santo. Havia um desejo dentro de mim de orar de madrugada, mas eu não conseguia orar de madrugada. Eu até colocava o celular para despertar 15 para as 3. Eu até acordava, ia no banheiro, mas voltava a dormia ajoelhado. E depois desse dia, desse sonho, eu tenho uma noite, pastor, que eu não acordo entre 3 e 4 horas da manhã. Faz assim, ó: ei, vem, o mestre te chama. E eu sinto no meu espírito que isso está disponível para mim e para você. Então o que eu estou falando aqui para você não é isso para ficar no chão, não. É que Ele pode fazer diante de um posicionamento. Como está a tua vida? Precisa se levantar? Chegou o dia, chegou a hora, não pode ser amanhã. Você não pode olhar para a tua família e ver ela destruída. Não, você não pode. Ei, tem mulher que tem sonho aqui? Tem mulher que tem sonho aqui? Levanta as mãos. Tem mulher que tem sonho aqui? Levanta as mãos, não precisa ter medo. Tem mulher que tem sonho aqui? Se posicione. Tem homem que tem sonho? Levanta as mãos. Se posicione. A igreja se posicionou. O cenário é o mesmo. Josafá se posicionou. Deus colocou em
havia uma escolta ali de 16 soldados. Ninguém viu Pedro sair pela porta à frente. Ninguém viu. O anjo abriu a primeira porta, Lucas, abriu a segunda, abriu a terceira, mas na quarta, eu acredito que o empresário que fez o portão automático, ele é cristão. Sério, eu acredito que ele é cristão. Deus deu uma revelação para ele, que há 2000 anos atrás, ele chegou diante do portão, abriu. Então Deus deu uma ideia para ele: olha, você vai virar um portão automático a partir de hoje. Acabou. O anjo e Pedro se depara com aquela porta imensa. Estão andando os dois assim, ó. Eu preciso de alguém aqui que crê no milagre. Tem alguém aqui para vir aqui na frente? Aqui em cima do altar? Só para vem cá, José, vem cá. O que eu vou ensinar aqui, José, aqui, se você tiver fé, pega. José Pedro passou a primeira porta, certo? Escute isso. A primeira porta abriu, a segunda porta o anjo abriu, mas a última porta, Pedro olhou para o anjo. E aí? Falou assim, e agora essa porta é nesse? Daqui para frente, peraí, para no meio do caminho. Daqui para frente, fui eu que abri, certo? Agora ela vai abrir por si só e você vai viver o milagre. Não, vocês entenderam, olha isso. A presença de Deus foi tão notória naquele tempo que o anjo abriu a porta sem falar nada, sem dizer nada. José, assim diz o Senhor, pela sua atitude, eu profetizo que portas vão se abrir diante de você. Você não vai nem fazer esforço. Descansa o teu coração. Ele é fiel para fazer. Ele é fiel para cumprir. Eu estou dizendo isso para você. O engraçado é que as portas vão se abrir, não é só para você, mas é para muita gente aqui. Escute isso. O José aqui está sendo só um personagem daquilo que Deus vai fazer para a igreja diante de um posicionamento. Eu não sei aonde você precisa se posicionar, mas quando você se posicionar, se prepare, a porta já está aberta. A porta já está aberta. Deus abençoe a tua vida. E o melhor de tudo isso, queridos, o melhor é a resposta de Deus para a minha vida e para a tua vida, é que muitas vezes nós olhamos por algo e por passar o tempo, até acontece, sabe disso? Até acontece, mas por nós ter orado tanto tempo, nós esquecemos que nós já olhamos por aquilo. Senhor, prepara uma casa própria. Hoje você tem uma casa própria, amém? Amém? Eu profetizo, nós iremos ter uma casa própria, amém? Isso é um fruto de oração. E muitas vezes a casa própria chegou. Senhor, obrigado pelo carro. E muitas vezes nós negligenciamos o carro, sabe disso? Senhor, se o Senhor me der um carro, ele vai ser útil para a tua obra. Mentira. É mentira. É mais fácil você orar para Deus e falar: Senhor, prepara o meu coração para que eu possa fazer a tua obra. É verdade. Não estou mentindo, é verdade, queridos. Graças a Deus, aqui não tem ninguém assim. Deus deu um carro e no dia de chuva você ligou para o irmão, não tem nem te buscar. Queridos, eu passei por isso, mas eu passei glorificando a Deus. Acabou o culto, um pedaço. Eu e minha irmã indo pelo cantinho. E aquele dia foi um dia típico de verão, que estava no sol, mas chegou a hora de choveu. Você vai levar guarda-chuva? Não, nos preparamos para aquilo. Só que choveu, acabou o culto 8 horas, agora vamos. E aquele pedaço, tinha uma irmã que morava perto de casa. Ei, querido, olha, eu já perdoei até ele. Ele passou do nosso lado, ele até cozinhou. Ele até cozinhou. E você sabe o que tinha no carro dele? Nada contra guitarrista, porque eu amo guitarra. Eu tinha uma guitarra no banco atrás dele. Senhor, me perdoa. E ele passou, querido. Aí meu irmão olhou para aquela do outro e falou assim: eita, que a bênção é grande. A bênção é grande. Isso que aconteceu com ele
aconteceu comigo e com a minha esposa também. Deus nos abençoou com um carro simples, querido. Ele só estava mais fumaça dentro do que fora. Mas o nosso coração nunca foi apegado a isso. E tinha um irmão que morava, tem um irmão que mora no Centro-Ville, e nós fazíamos questão de buscar terça e de domingo, que era o dia da célula e o dia do estudo. Era o nosso prazer buscar ele. Ele andava risada, pastor. Ficou o carro cheio de fumaça. E no dia de chuva, querido? Era um carro simples, não tinha como ligar o ar, não tinha nada. Quando a gente andava com o vidro fechado, embaçava tudo. E glória a Deus para o alto. E Deus provou o nosso coração. Diante de um cenário, Deus me deu um carro. Quero ver como está o teu coração. Se você vai agir como fizeram com você, ou você vai agir diferente. E pela misericórdia de Deus, nós agimos diferente. Como nós estamos nos comportando diante daquilo que nós estamos pedindo para Deus? A casa que você pediu, lá tem louvores, lá tem altares de adoração, ou é um quebra-pau nervoso lá? Ou o dia inteiro é funk, aí chega a noite ninguém consegue, porque o pau fechou. E aí? Como que nós estamos diante daquilo que nós estamos pedindo para Deus? Ele vai te dar, mediante o posicionamento. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque quando Pedro chegou até onde a igreja estava reunida, ninguém acreditou, porque o clamor estava forte lá. Senhor, liberta Pedro, liberta ele, Senhor, tira ele lá de dentro. E a oração lá foi ouvida. E quem chega na porta, batendo lá? Um milagre. Pedro bateu na porta. Uma serva chamada Rode, na hora que ela abriu pela frechinha da porta, assim ó, ela pegou. Nós estamos orando por Pedro. Pedro estava preso. A igreja se posicionou e Pedro está aqui. Como assim? Ela voltou correndo. Vocês não vão acreditar. O nosso milagre está aí fora. Ai meu Deus, olha. Eu não sei se tem alguém que quer aqui para pegar isso. O seu milagre já chegou. Está mais perto que a tua roupa, mas você não acreditou. Eita Cristo, vou ter que ver. Pedro voltou a bater na porta. A serva ficou de novo. Ela abre a porta, trêmula. Pedro mandou ficar quieto. E o louvor pegou. A adoração tomou conta daquele cenário. Agora eu posso fazer um ato profético aqui, falar algo profético para vocês. Coloquem em pé. E aqui eu finalizo. A igreja ela se posicionou de uma tal forma que ela nem acreditou que Pedro poderia sair da prisão. Você pode fazer algo hoje que você nunca fez, para você viver o que você nunca viveu. E eu sinto no meu espírito isso. Deus está chamando alguém aqui para romper fronteiras, para romper fronteiras, para viver o que nunca viveu. Chegou o tempo, chegou a hora. Maravilhosos que a Bíblia relata. Eu acredito que chegou o meu dia e o teu dia. Estava bom, mãe? E chegou a nossa hora. Fala assim, chegou a minha hora. Não, faça fé. Chegou a minha hora do meu testemunho impactar outras vidas. Eu amo falar de testemunhos. Fala aí, eu
partir de hoje, vai ser o meu testemunho, que as pessoas vão falar, que Deus fez, por um posicionamento. Não, vocês entenderam? Olha, o cenário é o mesmo. Deus proporcionou algo na minha vida e na tua vida, para nós nos posicionarmos. O que nós iremos fazer daqui a pouco é você e Deus. Mas faça uma aliança com Ele, se posicione, e Deus se manifestará. Se posicione, e Deus se manifestará. E eu quero dizer para homens e mulheres: se você crer, você vai romper fronteiras. Você vai romper fronteiras. Nós estamos diante de um Deus que muda decreto, e nós estamos em ambientes proféticos. Em ambientes proféticos, palavras se tornam decreto. E Deus está me explicando para homens e mulheres aqui, que vocês vão romper fronteiras. Mas é difícil nós entendermos isso, sabia? Sabia isso, pastor Marquinhos? É difícil. Um dia foi um profeta na minha casa, e ele falou assim para mim: olha, eu vejo você voando de um canto para o outro, se prepare, as nações vão te conhecer, se prepare, porque o mundo vai ficar pequeno diante daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Querido, foi um governo na minha casa, glória a Deus por isso. E qual era o posicionamento? Diante de uma palavra profética, em visitar as nações, a primeira coisa, queridos, tirar o passaporte. Primeira coisa era tirar o passaporte. Eu fiz isso? Não. Passaram 3 anos, nós estamos no monte, fizemos uma consagração, e no último dia conhecemos um pastor que estava lá 7 dias no monte. O cara nunca viu a vida de ninguém, queridos. Não sabia o nome de ninguém. Aí ele pegou e falou assim para mim: pastor, você toca violão, né? Aí todo mundo olhou para minha cara, assim, toco. Aí eu falei, até me arrepio. Ele falou assim: ó, então toca o hino aí. Aí eu nada besta. Aí eu peguei: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra. E ali eu comecei a louvar o Senhor. Querido, nós começamos a louvar, pastor Marquinhos. Daqui a pouco ele chamou de receba, receba, 3 que estavam conosco caíram. Eu falei: pronto, ele vai chegar em mim, eu vou cair também. Nunca vi o cara, olha a incredulidade, queridos. Ele falou assim: ó, põe o teu violão de canto aí. Ele falou assim: olha, eu não te conheço, mas Deus te conhece. E eu vejo uma unção de Deus sobre a tua vida. Eu vejo você viajando nas nações, mas o Senhor manda te repreender. Por que você não tirou o passaporte? O cara nunca me viu na vida. Eu saí de lá, queridos. Na segunda-feira eu falei: Lê, você não vai acreditar, não precisa tirar o passaporte agora. Aconteceu isso. E depois daquele dia, eu creio muito em ato profético. O meu ministério nunca mais foi o mesmo. E eu sinto no meu espírito aqui que Deus quer aparecer com homens e mulheres hoje. Deus quer transferir uma unção profética sobre a tua vida. Deus, Ele quer manifestar o poder dEle. Ei, não se depare com a sua condição, porque Ele não está nem aí com a sua condição. Ele olhou para Davi no meio do pasto, onde era rejeitado por todos, mas Deus chamou a atenção, Ele chamou a atenção dele, de Deus, através de um posicionamento.
sinta jovem você também. Porque Deus ainda não realizou o que Ele quer realizar na tua vida. Mas há uma unção profética aqui. Há uma unção preparadora aqui no nosso meio muito forte. Eu sinto no meu espírito uma porção dobrada sobre a vida de vocês. E se vocês se posicionar hoje, o ministério de vocês nunca mais será o mesmo. Nunca mais o ministério de vocês será o mesmo. Se vocês não cumprirem a palavra que traz bênção para muitas vidas, vocês vão viver o que vocês nunca viveram. Vocês vão ir em lugares que vocês nunca foram. Porque a unção de Deus nos leva a lugares que nós nunca imaginamos que nós iríamos. A unção de Deus é a capacitação de algo para nós viver algo diferente. E chegou o tempo de vocês viverem isso. Chega, isso é o momento, é a hora de vocês jovens viver um novo do Senhor. Há uma unção de Deus sobre a vida de vocês. Daqui para frente, vocês não vão entender o que vai acontecer com o ministério de vocês. Tudo vai ser bagunçado agora. Vai virar de ponta cabeça o ministério de vocês. As pessoas vão passar a odiar vocês. Ninguém vai querer ficar perto de você, vai ficar tranquilo. É Deus limpando. Porque Deus vai levar vocês a um nível diferente. E para viver em nível diferente, pessoas que falam mal de vocês não podem ficar perto de vocês. Vocês vão ser luz para eles que estão nas trevas. Da boca de vocês, palavras de vida. A partir de hoje, escute isso. Vocês vão entoar louvores a Ele. Entoar louvores a Ele. Vocês vão acordar louvores. O dia que vocês vão se adorando, vocês vão dormir adorando. Deus vai visitar vocês em sonhos. Deus ativa isso em vocês. Deus confirma isso em vocês. Mas se for sonho, a família de vocês não vão entender isso. Ninguém vai entender o que Deus vai fazer na vida de vocês. Porque a vergonha cai por terra. O medo cai por terra. A insegurança cai por terra. Vocês vão ser voz profética diante desse mundo. Estenda suas mãos para cá. Oi, calava da Suriana da Raia. Oi, calava da Raia. Oi, calava da Suriana da Raia. Oi, há uma unção profética sobre a tua vida, filha. A tua mão chegará em lugares novos. Deus vai te levar a níveis diferentes. Melodias vão sair dentro de você. Eu sinto no meu espírito uma unção profética. Se prepare, se prepare. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus tocar o teu barco, a tua família. Você é luz. Deus te fez por um propósito. Receba, receba uma unção profética. Receba um toque do Senhor. Uma unção, uma ativação de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu coração. Deus vai fazer, Deus vai realizar coisas grandiosas na tua vida, no teu ministério. Se prepare, Deus te presenteia com discernimento de línguas. As pessoas vão falar em línguas e você vai entender. Se prepare, porque Deus vai te usar palavras como Deus. Se prepare, as pessoas vão falar em outras línguas e você vai entender. Creia nisso, creia uma unção profética que é sobre a tua vida. Deus não te recolheu. Escute isso. Deus não te recolheu. É porque Ele tem um plano na tua vida. E é um plano muito grande. E ninguém vai entender. Se posicione. Seja luz, oh meu Deus. Seja luz. A tua boca vai fluir louvores.
manifestando o poder dele, oh meu Deus, tocando no seu Deus ouvido, blindando o seu ouvido, Deus tocando nas tuas vistas agora, Deus tocando nas tuas vistas, Espírito Santo, toca nela, toca nela, Senhor, toca nela, Senhor, toca nela, Senhor, Senhor, ela vai ser luz, Senhor, no meio da família dela, Senhor, oh meu Deus, eu creio. Uma unção de alegria entra sobre a tua vida.
rir. Mentira, gosto de você rir. Aí ele pegou e falou assim para ela: há alguma coisa impossível para Deus? Ei, há alguma coisa impossível para Deus? Igreja, há alguma coisa impossível para Deus? Se prepare. Se prepare. Se prepare. Há uma unção de fogo aqui. Deus, ele faz do jeito dele, da forma dele. É nós que não nos posicionamos. Então se posicione, filho, do seu jeito simples e humilde. Onde o cenário é: ninguém te dá nada, ele te dá tudo. Escute, escreva, porque eu sinto no meu espírito as melodias e os hinos vindo de você também. Escreva. Lucas, você se prepara, que Deus está discernimento. Quando os levitas chegarem com a música pronta, uma nota que vocês tocarem, Deus vai fazer o restante. Eu estou dizendo isso debaixo da autoridade de Deus, porque Deus está manifestando hinos que os anjos cantam lá no céu e transferindo para vocês. Transferindo para vocês. Há uma responsabilidade muito grande. Vocês não estão entendendo. Hinos que são tocados no céu, vocês vão tocar aqui. Escute isso. Vai vir tudo e todos para limpar isso. A boca do diabo vai ser muito grande na vida de vocês. Mas se posicione. Se posicione. Quer viver algo novo? Faz algo novo. Quer ir em lugares longe? Começa aqui, onde ninguém está vendo. Se desligue do mundo e se conecte com o céu. O seu posicionamento vai manifestar a glória de Deus. Uma atitude sua pode mudar uma nação, sabia disso? Uma atitude sua, Deus, ele pode te levantar como príncipe, como sacerdote, como profeta. E aí, você está preparado? Se você estiver preparado, aguente firme. Aguente firme. Você vai ser caluniado, você vai ser injustiçado, mas aguente firme. Não ceda pelos desejos, não ceda pelos prazeres. Quer ser usado por Deus? Quer viver o que ninguém nunca viveu? Se prepare, se posicione. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Ele vai te conduzir daqui para frente. Ele vai te levar para um nível de intimidade novo. É Ele que faz. Ele, a palavra vai saltar diante dos teus olhos. Você vai abrir a Bíblia, Deus vai falar com você. Chegou o seu tempo, chegou a sua hora. Se posicione. O vento vai vir para você não prosseguir, mas quem segura na tua mão é mais forte que o vento, é melhor. É o que criou o vento. E é uma ordem dele, o vento se acalma. Igreja, eu sinto no meu espírito Deus modificando as coisas do lugar. Deus quebrando algum protocolo. Deus fazendo do jeito dele. Agora eu entendo, porque há um mês atrás a minha casa ela foi afrontada, o meu casamento foi afrontado,
dias atrás, eu falei para Deus: Senhor, já tem uma semana que eu não jejuo, e eu vi a tempestade na minha casa. Eu falei: eu preciso me posicionar aqui. Deus está levantando alguém aqui para você se levantar na tua casa. Você vai lutar até quando contra Deus? Você é exemplo. Você é exemplo. Escute que Deus está alertando a igreja. O vento já chegou na tua casa. O vento já chegou na tua casa. Se posicione. Se posicione. Jovem, levante suas mãos para a igreja. Há uma autoridade de vocês. Levante suas mãos. E nós vamos orar. Pastor, um exército imenso aqui. O senhor não vai ficar preocupado. Descanse teu coração, pastorzão. Os jovens são a força da igreja, não são? Vocês se preparem. Vocês se preparem. Vamos orar. Pai, olha comigo. Nós te damos graças, Senhor, e pedimos a Ti, Senhor, para que o Senhor venha manifestar o Teu poder, a Tua bondade e a Tua fidelidade nos acompanharão. Tua bondade